E, Alexandre, tem um fundo que ele é base 10 e muita gente gosta muito, né? Que é o MXRF11. Ele sempre paga ali seus 1% certinho. Você acha que é um bom fundo para a pessoa ter ou é uma enrascada? Então, Luan, eu acho que sim, que é um bom fundo, inclusive para diversificação de carteira. Eu acho que ele serve como uma... dentro de uma composição, e aí que é legal, né? Quando com o tempo, que a gente começa a praticar. Eu não penso no ativo específico, eu penso qual que é o sentido dele dentro da minha carteira. Ah, legal. Você entendeu? Por exemplo, qual que é o sentido do MXRF? É um fundo de CRI, de recebíveis. Ele tem uma carteira não tão agressiva, pega um HCTR, um DEVA11. Ele é uma carteira um pouquinho mais arroz com feijão, né? Então ele é melhor, assim, ele é menos arriscado? Menos arriscado. Ele tem um menor, não quer dizer que não pode dar um barulho nele, pode. Sim. Se algum CRI ali, algum recebível dele tem algum problema de crédito, ele vai sofrer. E ele sofre também com a taxa de juros, mas ele segurou bem. Você pega a variação dele no tempo aí, em relação aos outros fundos de recebíveis, ele teve uma variação menor de preço. Então ele é mais comportadinho, né? E traz para aquele investidor, inclusive iniciante, não é? Sim. A característica dele, até pela base dele, que ele, né, a cotação dele ali até chega... Base 10, né? É, base 10, então. Traz aquela... fica mais acessível para o investidor. 10 conto todo mundo tem, né? 10 conto custa o que hoje em dia? E pode ser a porta de entrada do investidor que está na renda fixa ou está na poupança. Ele vai começar, ele vê aquele fundo e ele pode. É claro que o ideal não é colocar, né, tudo ali no mesmo fundo. Mas pensar, aí aquele investidor, esse é o investidor que está começando, ele pode começar por aqui. Agora pensa um investidor intermediário, que já tem ali uns 2 aninhos, 3 aninhos de renda variável, já viu como funciona. Ele, de vez de pensar no fundo, vou ter o fundo tal porque vai me dar o yield, né? De vez de ficar olhando pro yield, o que ele faz para escolher o fundo imobiliário ou a ação? Eu olho o dividend yield. Se eu olhar só pro dividend yield, eu não tô entendendo o case, o que está acontecendo. Então, o que o demonstrou, até o ciclo do próprio MXRF 11, mostra que ele se comportou muito bem. Então, quando você consegue enxergar num período maior um fundo imobiliário e ele tem mais tempo, né, como uma empresa, uma ação também, e ele se comporta diante de alguns cenários, por exemplo, juros altos. Você pega ele, tá comportadinho. Juros lá não. E ele tá aqui, ó. Então tá mostrando o quê? Resiliência. Por uma carteira de longo prazo, que aí, né, não pro curto prazo, para comprar e vender não é a intenção. Por que você compra um fundo imobiliário? Primeira pergunta. É para ter renda. Eu quero ter lá o pinga-pinga todo mês ali, rendimento, pessoa física isento de IR, show de bola. Quer ter isso? Então, você, inclusive, traz para a carteira e vai acumulando. E as variações ali. E o MXRF, ele serve para ajudar nesse quesito, ele diversifica. Então, ele tem lá fundo de tijolo, tem laje corporativa, tem lá shopping, tem logístico, tem escritório, tem um híbrido, tem um FOF, pode até ter um FOF ali, um fundo de fundo, e ele tem também, por exemplo, um recebível, um ou dois. Pode ter o MXRF e um outro. Ele serve como composição de carteira. Agora, e não acredito que dá para você concentrar e falar, então quer dizer que esse aqui é menos arriscado, eu vou pôr tudo. Não. Mas ele serve, e o MXRF, ele tem uma carteira um pouquinho mais diversificada, de CRIs, ele se comportou muito bem e o ciclo é bom, né? Quando a gente vê um ativo ao longo do tempo e vê o comportamento dele, Luan, eu vejo que taxa de juros, ele ficou comportadinho aqui, legal. Aí você tem mais confiança. Mais previsibilidade, né? Previsibilidade. Isso traz para o investidor o quê? Uma confiança maior, a carteira dele fica mais resiliente também. Opa, show de bola. Por isso que o IPO, né? A gente fica com o pé atrás de IPO, fica com o pé atrás aí de fundo imobiliário novo. Porque não tem histórico, né? Não tem histórico. Você não sabe a gestão. Você não sabe o que esses caras vão se meter. Então, assim, você pega um fundo que já tem uma história, já ali o gestor ali já mostrou pro que veio, né? Fez ali, às vezes ele tem uma alocação comportada, até o fundo de tijolo. Você pega um fundo de tijolo que muitas vezes, num período de economia ruim, ele sai melhor. Por quê? Porque às vezes ele fez um caixa, na hora do momento apropriado ele comprar. Um imóvel. Agora, aquele fundo imobiliário que está pensando só na taxa de administração, aquele gestor, o que ele faz? Tá lá em cima, e a boa parte faz isso, né?
Por exemplo, tá lá, os fundos estão desempenhando bem, taxa de juros está menor. O que acontece? Subscrição. Começa a aumentar ali, o patrimônio líquido do fundo. E aí a alocação é feita onde? Quando tá tudo mais caro. Ele vai alocar. O cara, às vezes, emite subscrição para comprar outro fundo imobiliário. Na alta, não é? Verdade. E daí o que acontece? É esse cara que tá fazendo. Então, às vezes, abre um fundo imobiliário que vai fazer isso. Aí você vê um fundo imobiliário ali que fica no arroz com feijão, faz dever de casa, faz um caixa nos períodos de alta, segura. Até pode emitir uma subscrição, mas faz um caixa. Quando vem o ciclo, que eu falei lá, tem um ciclo lá, ele pega lá embaixo e começa a comprar imóvel, ele começa a fazer uma alocação mais inteligente. E aí, isso acontece com empresa também, em ação. Que aí o cara que tem um gestor que tem um pensamento mais que vai encarando os ciclos, está preparado. Então, isso pode ser um diferencial. E o tempo é importante, né, para mostrar. E o MXRF mostrou E agora isso. ele vai abrir subscrição, se eu não me engano, né? Eu acho que ele mandou um e-mail lá falando sobre subscrição também. Eu vou poder estar estudando e eu falo para vocês também. Então, uma subscrição também, que se for feita num momento desse, mesmo com a cota do fundo não tão alta, então ele não vai pegar um valor tão alto de patrimônio, mas ele vai conseguir fazer uma alocação num período bom, num período em que tem uma depreciação e em parte ali que ele vai fazer a alocação. Então ele vai poder, inclusive, quando tem uma crise de crédito, o crédito em si, ele fica mais caro. Sim. Porque ninguém consegue crédito. Ninguém consegue crédito agora. Então fica mais difícil, né? Então ele também pode alocar de forma mais inteligente ali, naquele momento, e quando inverter o ciclo ele consegue ter uma melhor. Mas dá para avaliar. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.